nome do transtorno, por exemplo, de uma pessoa que cria uma realidade paralela? Vou dar um exemplo mais específico que aconteceu comigo, que a Cris sabe, o pessoal que sabe. É um cara que tinha certeza que tinha um relacionamento comigo. Ele me mandava mensagens diárias, recorrentes, me mandava mensagens inapropriadas, fotos, e se respondia na mesma mensagem como se eu tivesse respondido, e ele imaginava a minha resposta. E a coisa foi saindo de controle. Ele começou a marcar encontro comigo sozinho e se respondia. Sem nenhuma resposta. Sem nenhuma resposta. Aí uma vez eu respondi que ia bloquear ele. Aí ele falou assim, não, você não pode me responder. Eu sou apenas um... Como que ele falou? Um não verificado, uma coisa assim, você não pode me responder. Eu até brinquei com a Yas na época, que eu falei assim, é claro que você não pode responder, se você responde, você sai do roteiro que ele criou na cabeça dele, né? Que é na cabeça dele. E a galera fala... tem uma galera que comenta assim, meu Deus, essa Yasmin é a perseguida. Mas e se eu contar pra vocês que o desfecho ele tá pra ser internado? Realmente, claro, numa clínica. É óbvio. A família entrou em contato comigo. Eu fiquei chocada com isso. A família entrou em contato, porque ele realmente está tendo um surto psicótico. É psicose. E aí, é psicose o transtorno? E o pai conseguiu pegar o celular dele e ver o que acontece e falou, olha, eu acho que ele se comunica com essa menina. A mãe entrou em contato comigo para ver o que estava acontecendo. Eu expliquei para ela a situação. E eles estão tentando internar ele. E a mãe até comentou, olha, eu entendo, pode bloquear tudo, mas não tome nenhuma atitude jurídica, porque, de fato, não é... Tipo, não é um criminoso. Eu poderia tomar. Claro. Sim. Eu falei, olha, eu tenho todos esses prints porque eu tô pra denunciar, abrir um BO contra o seu filho, porque tá me dando medo. Ela, pelo amor de Deus, a gente tá entendendo que ele tá tendo um transtorno, não denuncie, a gente vai interná-lo. Me parece... Oi, Lu. Agora, tá tudo bem? Então tá bom. Não tem que pedir desculpa, não. Né? Como é que você aparece e a gente não te manda um beijo? Um beijo pro Lucas. Beijo, Lucas Salles. Só não vou chamar você aqui que você mostra a bunda. Sabe o garoto que eu tô falando? É ele aqui. Mentira. Coitado. Brincadeira, Luquinhas. Então, pelo que você me falou, né? Sim, no espectro dos transtornos psicóticos, né? Transtorno esquizoafetivo, bipolaridade, esquizofrenia, depressão psicótica. Pode ser uma esquizofrenia, né? Claro que tem um negócio chamado limerência, que não chega a ser psicose, mas beira, que é... muitas vezes filhos de narcisistas, eles começam a ter devaneios com uma pessoa. É devaneio mesmo, não é alucinação. Sabe quando você tá, tipo... Quando você era criança, você fingia que você era uma rainha, ou que você era um pássaro? Sim. Você sabia que você tava fingindo, né? Você conseguia sair do devaneio. Então, tem pessoas... Hora que a mãe chama pra almoçar, né? Isso mesmo. Vamos lá, esse vai, momento droga, a gente vou ter que volta parar pra de voar realidade agora. na hora. Exatamente. Comenta, opa! Então tem um negócio... Minha mãe brincava quando ela chamava a gente pra jantar, tava jogando videogame, e aí a gente responde, aqui, olha a idade da pessoa fazendo videogame, aqui ó, o Atari. É o Atari. Aí, entreguei muito agora, né? Mas a gente brincava, porque toda vez ela chamava, eu falava assim, peraí mãe, tô quase morrendo. E daí ela falava assim, não responde assim que os vizinhos vão me denunciar. Deixa só eu morrer. Eu vou morrer aqui Ela já falava, vou. não fala isso. Criatura! Daqui a pouco mais conselho tutelar aqui na porta, tô morrendo. Exatamente. Então, nesse tipo de devaneio que a pessoa se perde. Isso. Então, e tem um negócio chamado devaneio excessivo, que é assim, algumas pessoas têm uma característica que parece ser do cérebro mesmo, que hoje é chamada de devaneio imersivo. Este cérebro, ele consegue entrar em transe espontaneamente e profundamente. E é diferente de outros cérebros. Outros cérebros têm que fazer um foco, tal, meditar, não sei o quê, para ir entrando em transe. Por alguma razão que ninguém sabe, algumas pessoas têm a capacidade de entrar em transe instantaneamente. E quando elas fazem isso, elas entram em devaneio, tá? Aí elas começam a ter, tipo, uma vida paralela do devaneio. Na vida paralela, seus Uma jogadores... realidade virtual. Isso. Tipo, entrou no metaverso. Só Perfeito. que ela fez o próprio metaverso. Isso. Só que a pessoa sabe em todos os momentos que aquilo é devaneio. Ah, tá. Tá? Ela não confunde com a realidade. Mas o relacionamento dela com aquilo, quando ela tá sob estresse, é de vício. Porque ela usa o devaneio onde ela cria uma realidade à parte. Ela tem toda uma personalidade, ela tem outro nome, pode ser outro gênero, ela pode ser um animal. Ela cria... Faz um metaverso. Isso, literalmente. Mas ela sabe a diferença e tal. Só que quando a pessoa está sofrendo, né? Isso pode, o devaneio imersivo, que é a sua capacidade de entrar em transe espontaneamente, vira devaneio excessivo.
Maladaptive daydreaming é o nome em inglês. O devaneio excessivo já é que a pessoa entra nesse devaneio quando ela não deve. Ela tem dificuldade de focar na realidade. E aí ela perde a noção do que é real ou não? Ela ou não ainda perde a noção, ela nunca perde a noção do que é real, mas ela usa o devaneio do mesmo jeito que um dependente químico usaria uma droga para não ter que lidar com a realidade. Talvez nesse caso, a gente tá aqui falando de alguém que a gente não é a gente não tem um diagnóstico, mas talvez nesse caso seria essa relutância dele, tipo assim, não me responda. Sim. Porque aí você quebra aquela história que eu tô criando. Isso. Aí isso, por que isso me chamou a atenção, tá? Pessoas que têm devaneio excessivo, né? E eu já tive, né? Então eu já passei você tem que passar mais de 50 e poucos % do seu dia em devaneio. Eu tive isso durante anos, porque eu não ia pra escola, né? Eu não socializava, não sabia que eu era autista, por que eu tinha tanta dificuldade social. Então eu ficava 80% do dia em devaneio. Tipo, eu tava aqui no jantar com a minha família, e minha família conversando e eu aqui. Falando sozinha. Eu parecia psicótica. Eu nunca confundia a realidade com o devaneio. Mas eu não era mais capaz de focar na realidade. Porque eu não tinha estímulo externo. Eu não vou pra escola. Eu não tenho um único amigo. Eu não tenho contato com família. Sim. Eu não faço nada. E ainda dentro de casa, aquela Dentro de situação... casa, eu vou criar amigos imaginários. E eu vou ter devaneio com eles. Então, o que acontece com algumas pessoas é que elas têm devaneio imersivo, que, diante de sofrimento extremo, vira devaneio excessivo, aí ela começa a ficar o dia inteiro naquilo. Aí, para algumas pessoas, tem um tipo específico de devaneio, que é limerência. E limerência é você se apaixonar por uma pessoa que não é real, o relacionamento. Aí a pessoa começa a passar o dia inteiro tendo uma história de amor com você. Sim. E pode durar anos. E ele misturava fatores reais, tipo, do que eu Isso. postava, ou do que ele via aqui no Vênus, eu falando, e incluía na história. Isso. Então, a diferença é que quem tem limerência, ela tem devaneio excessivo. Ela tá em fantasia. Enquanto ela tá tendo a fantasia, ela sabe que é fantasia. Mas o que acontece se você não tá socializando e saindo da sua cabeça é que, por mais que você saiba que é fantasia, querendo ou não, se você passa, sei lá, 8 horas do dia transando com você na cabeça, querendo ou não, se eu te vejo na internet, a associação emocional que eu tenho com você é do meu devaneio. Então eu começo a agir como se nós estivéssemos juntos. Só que essa pessoa, você pode falar com ela, tipo, tá, mas você transou com a pessoa? Ah, não, só na minha cabeça. Ela sabe. Ok, mas como que você agiu com ela quando você a viu? Putz! Eu agi com ela como se a gente tivesse realmente transado. Então, ela percebe a diferença entre o devaneio e a psicose. Mas já mudou de capítulo pra ela, né? Isso. Entendi. Então, querendo ou não, ela vai agir como se estivesse no devaneio. Então, ela vai precisar... Eu já tive cliente assim... um longo período, assim, para você falar o que é o que não é real. Ela consegue ver, mas ela fica entrando no devaneio espontaneamente, porque ela tá sofrendo na vida dela. Sim. Quem tem maladaptive daydreaming tem 2 ou 3 outros diagnósticos juntos. Então, transtorno de ansiedade, transtorno de depressão. É uma fuga, na Sim. verdade. Exatamente.